todas e a todos. Gostaria de parabenizar a organização do evento na figura da professora Regina, cumprimentar a professora Viviane e, sem mais delongas, apresentar os meus queridos colegas de GT da Ampol, apresentar um breve currículo deles. O professor José Nicolau Gregorim Filho, que apresentará a fala Literatura Infantil e Juvenil, Novas Tecnologias e Conectividade. Possui graduação em Português e Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Barão de Mauá, mestrado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Na Universidade de São Paulo, é professor da área de Literatura Infantil e Juvenil do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Foi assessor técnico de gabinete da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Atuou como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Universidade do Estado do Mato Grosso. Foi professor e orientador do Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional. Foi vice-diretor e diretor da Biblioteca Brasiliana Guida e José Mindlin e do Centro Universitário Maria Antonieta, ambos da USP. Assessor do Núcleo Técnico de Currículo, Salas e Espaços de Leitura da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sua pesquisa encontra-se na grande área de Linguística, Letras e Artes e concentra-se no ensino e na pesquisa de leitura, literatura infantil e juvenil, estudos comparados de literatura, cultura e sociedade. É membro permanente do Grupo de Trabalho Leitura e Literatura Infantil e Juvenil da Ampol. Então, você tem 30 minutos para fazer sua fala. Oi, bom dia de novo. Ela fala tanto, depois ela fala, você tem 30 minutos, eu corto o microfone. Não é? Retomando aquilo que eu havia falado, é muito bacana estar aqui, né? Revendo pessoas. Eu acho muito legal quando você admira essas coisas. E existem colegas que eu admiro muito. Regina, né? Que eu convivo mais, Silvana, Rosa, de vez em quando, Eliane, Diógenes, outros que vêm aqui, né? É tão bacana rever essa gente que eu leio, aquelas pessoas que fazem parte da sua trajetória teórica, do seu pensamento. Isso é muito bacana quando você consegue valorizar os seus colegas, não é? Eu estava comentando ontem com o Diógenes, na nossa área de letras, nós temos aí na CAPES, no Qualis, uma infinidade de revistas, não é? Então, um monte de revistas. Aí eu fico perguntando, será que as pessoas leem isso? Não é? E o que isso está trazendo para as pessoas? Na medida do possível, eu leio tudo que os meus colegas escrevem. Né? Por quê? Porque é bacana, porque você cresce. Então é muito bacana. E Regina, na abertura eu fiz um agradecimento para você, mas agora eu quero fazer um agradecimento pessoal, já que agora eu falo por mim. Né? Você ter convidado para este grupo e esse evento ter saído assim, quase nada, você ensandecida, ter montado junto com falar tudo, foi muito bacana nessa etapa da minha vida, sabe? Então trouxe assim uma remotivação, né? Comecei a ficar motivado. E aí eu trouxe para vocês. Oi? Não tem problema, não pode falar mais vezes. Você chora mesmo? Mas assim, de cair no chão. Ó, então eu pensei, Silvana falou o título, mas quando eu cismo com alguma coisa, eu coloco aquele que eu, né? Eu coloquei, literal é a mesma coisa, mas essa formação de leitores em termos de coletividade. Uma coisa que tem me preocupado muito, eu tenho falado muito, e acho que vocês vão concordar. Eu vejo pela instituição que eu trabalho, na USP, e eu fico pensando, por exemplo, que difícil que é um aluno chegar para fazer letras na USP
e na realidade não saber muito bem o que ele vai fazer, como é que ele vai sair, porque é uma infinidade de disciplinas, ele não sabe quanto tempo ele vai demorar, ele não sabe onde está indo, né? E eu tenho dito também o seguinte: como eu trabalho na Secretaria de Educação de São Paulo com o programa Salas de Leitura, Salas e Espaços de Leitura, e a gente está fazendo um caderno orientador das práticas dos professores, eu fico pensando na formação do leitor no curso de letras. Isso eu acho, né, que é uma situação. Porque tem gente, no mesmo domingo aí no programa passou essa apologia à educação à distância, ao ensino à distância. Eu fico pensando nessa mixória de educar, se você consegue formar um professor à distância. Eu fico pensando que às vezes, eu digo na instituição que eu trabalho, eu falo para os meus alunos, vocês podem passar pelo curso de letras sem ter lido uma obra literária. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em o que fulano falou sobre a obra e não da experiência leitora. Então, quando você pede para um aluno refletir sobre a obra que ele leu, nossa, ele dá uma travada, porque ele não está acostumado a pensar, ele está acostumado a reproduzir. Na pós-graduação, eu honestamente curto mais na aula da graduação que na pós-graduação. Porque na pós-graduação o pessoal já é mais travado, já tem mais frescura, né? O povo da graduação é doido, então eles não têm limite, você entendeu? Eles não têm as amarras que a gente já tem na pós-graduação. Ai, porque fulano falou, eu não quero saber o que fulano falou, eu quero saber primeiro a minha experiência leitora. Que bonito que é o que você falou, né? Quer dizer, a experiência de você ter lido, de você gostar e saber por que você gosta de determinado autor. Então vai muito por essa questão. Não vou fazer aqui uma apologia à questão da internet. É lógico, certo? Porque essa ilustração que eu achei do Paulo Lesinski, eu acho linda. E eu acho que ela espelha o momento que nós vivemos, né? Nós somos esse chapéuzinho vermelho perdido nessa floresta aí de conectividade. E é com muita tristeza que eu vejo tudo isso, né? Porque hoje as pessoas usam a internet, usam as redes sociais, e eu não tenho nenhuma rede social, não adianta me procurar em Facebook, no Instagram, não vai achar. Estou louco para acabar com o WhatsApp, né? Sabe por quê? É um repeteco de coisas impensadas. E vai postando, e é informação, né? E o que me preocupa é isso aqui, ó. A civilização dita tecnológica ou pós-industrial está em vias, né? E já dissemos bastante, eu gosto muito do Bolsonaro, de sufocar em todo mundo o que subsiste das outras culturas e de nos impor o modelo de uma brutal sociedade de consumo. Então, no final, eu vou mostrar exemplos para vocês, não dessa questão de uma literatura feita para crianças e jovens, porque eu não acho que as pessoas estejam navegando na internet, elas estão chafurdando na internet, certo? Então eu não vou trazer exemplos disso, eu vou trazer exemplos do que a gente pode perder se não ficar atento, certo? Então é isso, quer dizer, como é que fica nesse mercado, e aqui a gente tinha, eu não sei se ela está aqui, a Mirani, da editora Melhoramentos, que eu tive a honra de ser consultora aí durante os 4 anos, e eu vejo nas próprias editoras, quer dizer, como se descaracteriza a nossa cultura e a cultura de países como o nosso. Por exemplo, é muito mais barato você importar um livro e traduzir do que pagar um ilustrador, do que pagar um autor nacional. Então, você tem coisas boas, mas as crianças estão vendo determinados traços culturais que não são nossos. Entendeu? E hoje as crianças estão conhecendo a terra, elas estão conhecendo a vida por aplicativo, né?
Você conhece uma galinha? Eu já vi no aplicativo. Você conhece minhoca? Já vi no aplicativo. Eles não têm contato com a vida, né? Então isso eu acho que é muito triste. Essa coisa de você imaginar que as pessoas estão conectadas, que as pessoas estão assimilando cultura, e na realidade você tem uma avalanche de informação. Literatura pode ser informação, mas não é informação. Literatura é conhecimento. E nós vivemos numa era, isso tem me preocupado, principalmente nós que trabalhamos com educação básica, nós vivemos uma era, ver propagandas de escola, de tudo. Estude em tal lugar, porque estudar ali é mais divertido. Aprender música clássica pode ser divertido? Não, não pode ser divertido. Crescer não é divertido. Crescer dói. Enquanto as pessoas não se aterem para esse fato de que não adianta estudar não é tão divertido, às vezes é, às vezes não. E geralmente não é. Crescer não é divertido. É horrível. Então você tem que se acostumar com isso. Uma experiência leitora de uma obra não é divertido. Às vezes não é divertido, mas é muito legal, você vive com isso, né? Então eu estou pensando em alguns pressupostos, até do nosso grupo que a gente conversou, né, Regina? Para a gente chegar nisso. Aí você faz som longo quando faltar os 5 minutos. Literatura. Estou pensando na literatura e na nossa cultura, né? Ou na grande coisa que a gente chama de cultura. Literatura é parte inseparável da cultura. Não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época. O tinha uma coisa antiga, mas que as pessoas precisam se ater a esses pressupostos. Porque a coisa vai mudando, e eu tenho visto muita coisa assim, a narrativa cinematográfica, o cinema não sei o que, o cinema não sei o que. Pera lá, é uma literatura ou é um filme? É literatura ou é cinema? Entendeu? Aí você faz às vezes uma coisa, uma análise bem pouca, porque você não faz nem literatura nem cinema. Literatura e psicanálise. Para, pensa, entendeu? Então você fica nessa reprodução. E a universidade é o lugar da escola, né, mas principalmente a pós-graduação, é o lugar de você produzir conhecimento e não reproduzir conhecimento. E o que mais a gente tem visto é reprodução de conhecimento. Erra, né? Erra bacana, faz um erro estrondoso, mas produz alguma coisa nova. Avance. E às vezes o que a gente vê é um repeteco de coisa. Também estava conversando com o Diógenes. Os meus orientandos, eu estou procurando fazer o seguinte: chega desse negócio de aspectos teóricos e depois faz análise de alguma coisa. Para com isso, eu já não tenho saco para isso. Já vem analisando o que você quer analisar, vai enxertando. Né? Eu lembro de uma autora que foi me orientando, a Regina Chamlin. Ela fez sobre um romance policial, você conviveu com ela. Ela fez era mestrado, depois a banca passou para doutorado direto. E ela fez narrativa policial. Ela falou: ai, professora, completamente doida, ela é interativa. Ai, Nicolau, como é que eu faço? Como é que vai ser minha tese? Você vai fazer narrativa policial? Primeira coisa que você vai fazer, vai numa delegacia, conversa com o delegado e vê quais as partes de um inquérito policial. Porque sua tese vai ser um inquérito policial. A gente está precisando fazer esse tipo de coisa. Porque nós herdamos modelos de outras ciências e nós estamos reproduzindo. Perceberam? E essa conectividade toda, a gente está adotando outros modelos que também não são nossos. Então essa é a preocupação. Isso aqui eu acho legal. A obra O Mundo Nela Representada, na literatura, penetra no mundo real enriquecendo. E o mundo real penetra na obra e no mundo representado, tanto no processo de sua criação, como no processo subsequente da vida, numa constante renovação da obra e numa percepção criativa dos leitores ouvintes. Nossa, apareceu isso nesse filme.
Nossa, apareceu isso na literatura para crianças. Opa, isso aí só saiu do privado e foi para o público. Lembra quando a gente fazia aquela linha do tempo da literatura? Eu aprendi assim. Aí vinha, né, a linha do tempo, brotava um romance. Lembra disso? Inaugurava o modernismo, o romantismo, tudo brotava do nada. Aí andava, caminhava, não tinha relação nenhuma com nada, aí brotava outra coisa, começava. Então, lá, e o que essas obras levaram para a sociedade? No caso da literatura infantil, da literatura juvenil, o que esses textos estão modificando na sociedade? O que eles estão modificando na questão do próprio comportamento nas relações humanas? Daí o medo de várias facções na sociedade de você passar determinado valor num livro, né? Num texto para criança. Parece que o filho das pessoas está imune a tudo, né? Entendeu? Aquilo só apareceu ali na literatura. Ele não conversa, ele não vai ao banheiro da escola dele onde está escrito um monte de coisa, né? Ele não vê televisão, ele não tem Netflix, ele vive numa redoma. E o grande culpado é o professor. Vamos pensar na natureza do texto literário. Eu fiz azul porque é de menino. Evento linguístico ou híbrido que remete à ficção. Estou pensando na literatura infantil também, nos alvos de imagens, né? Pode não ter língua. Texto que se utiliza predominantemente de linguagem metafórica. Legal você entender dois pontos de articulação da literatura. O universo intrínseco e a correspondência com a sociedade. A literatura não é documento. Existem períodos da história que você tem como documento de uma época os textos literários. É outra coisa, né? Porque faltou alguma coisa, então a literatura se presta a... A gente tem que entender a literatura como um monumento e como uma construção intertextual. Certo? Pode. Se a gente entende a intertextualidade, a vida fica mais tranquila. A gente não tem tantas obrigações de ser original. Originalidade também é outra concepção que a gente precisa pensar. Você só é original se você dialoga com tudo que te antecedeu. Para romper. Nada. Eu lembro de uma professora minha, Leonor Lopes Fávero, todas as aulas ela falava: nenhum texto nasce de uma inocente solitude. Aquilo enchia, né? Você escutava todo dia. Mas é importante você entender isso. Tá? Nenhum texto nasce do nada, brota assim sozinho. E aí, pressupostos para a gente entender a literatura para crianças e jovens, pensando até na questão das bases do nosso mundo. Infância e adolescência são concepções culturais e historicamente produzidas. Quando fala bebê para vocês, quando fala criança para vocês, você pergunta assim: o que você lembra? As pessoas falam: uma coisa fofa. Fofa nada. Fofa nada. Entendeu? Isso é concepção, é como foi montada essa concepção lá da burguesia. Porque a concepção de infância é burguesa, cristalizada no século XIX, segunda metade. Começou lá no século XVI, mas quando a burguesia ascendeu é que teve infância. Não é fofo, não. É bonitinho, não. É cruel. É egocêntrico. Arranca um doce da mão da criança para você ver o que é. Entendeu? Agora, criança é uma coisa, infância é outra. Então a gente precisa ver com qual infância a gente está trabalhando. Infância de onde? Infância do quê? Entendeu? Porque a gente costuma nivelar a cultura dos outros pelo nosso olhar. Adolescência é uma coisa que não existe. É invenção, é nicho de mercado. Existe puberdade. Piti de adolescente não existe. Pode ver, por exemplo, as culturas indígenas. Não tem pitizada de adolescente. Você tem criança, você tem os ritos de passagem e você vira adulto.
a mesma coisa em sociedades tradicionais, né? Na África, Ásia, você tem os piti, adolescente. Ah, minha filha é adolescente, ah, ele é tão crítico. Não, ele é mal educado mesmo, entendeu? Passa a pizza por baixo da porta e fica. Então é isso, a literatura, ela vai ser um fenômeno de linguagem que é resultante de uma experiência que é individual. Será que nós somos indivíduos? Será que nós sentimos as coisas por nós? Não. A gente sente de acordo com a nossa cultura. Então a gente vê o outro nascer e vê o outro morrer com os sentimentos da nossa cultura. Não é isso? Outras culturas têm determinadas reações e concepções de morte, de nascimento. A nossa cultura está virando uma cultura de babaca, né? Você não pode falar para as crianças, você não pode passar para o outro questões de morte, de tudo mais. Eles vivem o quê? Com todas essas conectividades que eles têm, e com todos os videogames e companhia limitada, nada morre. E as relações das pessoas também, eu não vou para a sua cara, eu dou uma deletada em você, né? Eu bloqueio você no meu Face, e aí tudo bem, está tudo resolvido. E as pessoas vão se bloqueando, né? Nessas relações instantâneas. Literatura, história e cultura devem estar sempre em relação, todo mundo sabe, e aí, de novo, um ato discursivo e intertextual. Eu quero recuperar, para a gente não perder muito tempo, tipos de leitor, pode. 2 tipos de leitor, que a Silvana fica me olhando com uma cara de reprovação. 2 tipos de leitor. Um da Nini Novaes Coelho, que todo mundo conhece, né? Que tem aquela questão do amadurecimento psicológico e do processo de, agora é alfabetização, falar tem na lei, de alfabetização. Né? Então, o pré-leitor, aquele que lê imagens, lê um monte de coisa. O leitor iniciante é aquele que vai ascendendo, né? Nos estudos e no aprendizado, se acostumando até chegar ao leitor crítico que você é quando você morre e leu muito, né? Porque a gente, quando entra na faculdade, a gente tem que pensar que a gente é leitor iniciante. Eu falo isso para os meus alunos, eles ficam putos daqui. Leitor fluente, aquele que já vem lendo. E uma coisa que tem me chamado a atenção é um tipo de leitor considerando o suporte, que quem trabalhou legal isso aí foi a Lúcia Santaella. Mais do que tipo de leitura, que eu acho que isso aqui é muito mais tipo de leitura, mas ela fala como tipo de leitor, eu acho que é legal para a gente entender hoje como é que a coisa está. Então antes você tinha aquele leitor contemplativo do Renascimento, aquele leitor que a gente quer que os nossos alunos sejam, né? Que fica com um livro, que fica meditando. Eu lembro quando eu estudava no colégio beneditino, quando era criança, e aí eu vi você, me deu muita saudade. Você lembra muito do professor que eu tive? E as irmãs eram muito rígidas, muito rígidas. Então eu li Montando o Pato, não li nada disso quando era criança, porque eu não podia ler, certo? Aí ela pediu para ir na biblioteca, essa que era parecida com você, só que você é mais simpática, né? Aí ela falava para a gente sentar na biblioteca e fazer assim. Você não podia ficar com outra posição. Então, esse é o leitor contemplativo, o leitor da letra, né? O leitor da palavra escrita. O mundo foi mudando, revolução pós-industrial, etc. Foi aparecendo a imagem em movimento, o texto em movimento, o cinema. Então, o texto passou a se mover e o leitor passou a se mover e lendo os textos. Depois, a gente teve o advento da internet, com a ilusão de que você escolhe seu texto. E você escolhe mesmo, você pode acessar um link que o outro não acessou. Você vai lendo o texto, aprofundando aquele texto. Lógico, mediante determinadas regras, porque é uma telha. E hoje, aquilo ali é extremamente complicado. O tipo de leitor que nós temos hoje, que é o leitor ubíquo, de ubiquidade.
ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então ele está conectado no celular, ele está conectado no tablet, está vendo na televisão, está escutando o que o colega fala e ele não está em lugar nenhum. Essa é a dificuldade que nós temos com o nosso leitor hoje. Entendeu? Essa ubiquidade, ao mesmo tempo que é ubíqua a informação das redes de tecnologia de informação móveis. Então o texto está com ela, está com aquele lá fora, que pode estar acessando a mesma página, entenderam? Esse leitor é extremamente complicado. E as informações vão sendo jogadas. Então, é a hora da gente pegar, e até o nosso grupo de pesquisa, refletir isso. Qual é o papel da literatura? Qual é o papel da leitura nesse universo? Outra coisa que a gente tem que pensar, né? De literatura infantil. Peguei só para passar uma definição romântica da Nelly Novaes Coelho. Literatura infantil, antes de tudo, literatura é arte, é fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida através da palavra. Funde sonhos à vida prática, imaginário real, os ideais e sua possível e impossível realização. Hoje eu vejo que isso aqui é muito romântico, porque se você pegar outra, que eu gosto muito da Andrueto também, acho que isso aqui a gente tem que pensar. Hoje, a gente tem a tendência de considerar a literatura infantil ou juvenil basicamente pelo que tem de infantil ou juvenil, é um perigo. Porque você acaba pedagogizando a coisa. Entendeu? E uma outra situação. A gente vê, às vezes, trabalhando do jeito que eu trabalho, com 800 professores na rede municipal. Outro dia a gente fez uma pesquisa e elas responderam que queriam bate-papo com o autor. Eu falei, por quê? Por que bate-papo com o autor? Porque a gente quer saber, não, vocês estão parecendo uma macaca de auditório. Então tem determinado autor, nossa, ele é maravilhoso, espera lá, ele foi maravilhoso numa obra, ele foi maravilhoso em outra. Então você vai formando um gueto e cânone, não de texto, mas cânone de autor. Cuidado com isso. E na literatura para crianças e jovens, isso aí as editoras usam, inclusive. Porque os professores, tem livro novo, outro dia eu falei, lá, né? Tive condição de falar com o André, com o André Neves. Então, escuta, não é tudo que é legal. Não é tudo que é legal. E aí formam-se ídolos, cuidado com isso. E pensando então disso tudo que eu falei brevemente, formação de leitores. Formação de leitores é complicado isso que eu vou falar agora, né? Quer dizer, primeiro, formar leitores para a vida e não para a leitura do mundo, não para consumo da própria escola ou das atividades. Isso eu estou falando da criancinha até a pós-graduação. A pessoa às vezes faz uma dissertação de mestrado, dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento, e aquilo ela faz para ter o título e para a vida dela. O que é aquilo para ser? Tem que ser um ideal para a vida dela, tá? Ouvir a criança e o jovem nas suas necessidades, nas suas dificuldades e no que ele pensa do mundo, escolher determinados livros. Eu já vou concluir, viu, Silvana? Conhecer novos suportes e novas tecnologias. A gente precisa conhecer, mas encarar que nós estamos sempre defasados com as tecnologias. Não dá. Não vai ficar louco porque você não vai dar conta. A gente já forma o professor atrasado. Quando ele se forma, ele já se forma, entendeu? Obsoleto. Porque essas tecnologias mudam muito. Ser o mediador leitor. Então a gente precisa formar professores leitores. Quer fazer inimizade em sala de professor? Chega assim e fala, oi gente, bom dia, o que vocês estão lendo? Você vai ser uma das pessoas mais odiadas pelos seus colegas. Isso em todos os níveis. Tá? Porque é complicado. Avaliar o processo com a disponibilidade de você rever o percurso. Então, só fiz um gráfico, deixa eu só ler mais um texto, vai? Vai ser carrasca, né, Rosa? Ó, então aqui eu pensei, para você ler, principalmente em tempos de conectividade,
você precisa ter um projeto. E as pessoas às vezes leem sem projeto, ensinam sem projeto. Então a primeira coisa, por que eu vou ler? A criança, o jovem, eles precisam saber por que eles vão ler aquilo. Então discutir a importância da leitura e discutir a importância da leitura daquilo que você está oferecendo. Tá certo? Outra coisa, o que ler? Tipo de texto que você vai oferecer, tema, gênero, vai ser literatura ou não vai ser literatura? Se for literatura ou não, qual gênero você vai oferecer? Por quê? Porque tem umas modas na educação. Né? Eu lembro um tempo atrás, eu não estava no Melhoramentos ainda. A gente precisa de livros de literatura infantil sobre receita, que tem gênero receita, que tem gênero... Para com essa coisa, gente. Entendeu? Ficar entupindo a escola de gênero, depois vem outra moda, aí entope de outra coisa. Não, você tem que ver tudo. Como que eu vou ler? Então a performance, o suporte. Como que eu vou ler aquela hora? Eu vou ler, fazer uma leitura mais intimista, eu vou ler sozinho, eu vou ler em grupo, não é isso? Eu vou representar, porque tem umas coisas na escola também que eu fico louco. Tudo vira dramatização, é um inferno. Se era para aquilo ser dramatizado, ele já tinha aparecido como peça de teatro. Entendeu? Aí, às vezes, visitando, tem uma amiga minha lá em São Paulo, que ela é orientadora educacional. Ela falou: Nicolau, aconteceu uma coisa demais. Eu fui visitar uma escola tida de elite. O que é escola de elite? Aquela que paga 10 mil reais por mês. Porque todas são de periferia. Aí ela falou, aí eu sentei numa sala e falou, a gente não fica discreto numa sala de criança, né? Chega aquela mulher enorme, senta ali do lado das crianças, vamos ver, só se eu estiver invisível. Aí ela sentou, e disse que a professora começou a ler o texto, e um menininho na última fileira falava assim, professora, fulano, você sabe desenhar canelinha? Não. Fulano, ele nem prestando atenção no que a professora sabe desenhar canelinha? Não. Até que ele virou para ela e perguntou, tia, sabe desenhar carneirinho? Ela falou, escuta, mas por que você está tão preocupado com desenhar carneirinho? Ele falou, sabe por quê? Porque ela lê história e sempre ela pede para desenhar personagem. E esse é carneirinho. Entendeu? Então, quer dizer, a gente precisa... O que você vai fazer com aquilo, né? Você tem a performance é muito bacana. Qual vai ser a performance dele? Qual é o suporte? Porque com essa bobeira de muita... às vezes a escola faz propaganda que tem laboratório de informática e bota na tela uma coisa que não precisava ser na tela. No papel seria melhor. Entendeu? Se é um texto que tenha link, tudo bem. Então, principalmente, avaliar o processo. O professor tem medo de ser avaliado. Né? E tem medo de avaliar, às vezes, o que ele fez. Porque pode não ter dado certo. E se não deu certo, boa também. Reavalia e vai de novo. Né? Quando a gente está assim, no ponto mais distante da carreira, no início da carreira, a gente vê quanta besteira que a gente fez. Mas a gente fez acreditando que aquilo era legal. Então ameniza um pouco a dor. Só para respeitar, eu vou pular dois textos que eu tinha colocado. E mais um. Olha só, é provável que, do ponto de vista educativo, que era o central que eu queria falar, mediar na era das tecnologias digitais implique enfrentar o desafio de se mover com engenhosidade entre a palavra e a imagem, entre o livro e dispositivos digitais, entre a emoção e a reflexão, que é o termo que você falou, entre o racional e o intuitivo. Então, isso é fundamental. E ter, na medida do possível, pensando nisso, né? O mesmo texto, idêntico em sua letra, não é o mesmo se mudam os dispositivos de sua inscrição ou de sua comunicação. Então, o mesmo texto que está no papel e que está aqui no tablet, não é o mesmo. Você está acessando de maneira diferente. A sua performance como leitor
é diferente, então você está vendo tudo de uma maneira bem diversa do que... Agora você vai passar para por favor, que chama aula de leitura, senão eu sou condenado. Só para o qual passa. Ah, se eu tinha, fui ouvir. Mas esse, não. É esse mesmo, não é? Aula de leitura? É. Eu acho que para a gente pensar na leitura como uma situação mais ampla, não sei se vocês conhecem, eu acho que esse texto é perfeito. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver, pode até se surpreender. Vai ler as folhas no chão, se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar, e no jeito da pessoa, se trabalha ou se atua. Na cara do lutador, se está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o domina. E no pelo do cachorro, se é melhor tentar socorro. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se corre o barco ou se vai lento. Também na cor da fruta e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Então, quando você forma leitores, você não forma leitores só daquilo que nós, supostamente, da academia, queremos que eles leiam. Nós temos que formar leitores para esse universo não bacana dessas redes sociais que estão circulando por aí, onde rola muita imbecilidade, principalmente agora, né? A gente precisa fazer com que esse chapéuzinho vermelho tenha cuidado com os lobos das fake news e com vários outros lobos que estejam por aí. Então, ler é alguma coisa muito mais ampla, principalmente agora, que a gente tem uma diversidade de suportes. E é isso que talvez nós possamos fazer nesse grupo e fazer muita coisa legal, né, gente? Então, muito obrigado. Eu não quero passar tanto tempo que eu já passei. Possa. Obrigada, Nicolau, por fazer esse papel de inquisidor aqui. Depois passamos para os debates. Passar a palavra agora para a professora doutora Rosa Maria Cuba Riche, cujo trabalho se intitula Literatura Infantil Contemporânea e o Poder das Mídias Sociais, um estudo de caso. A professora Rosa Maria Cuba Riche possui graduação em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Gama Filho, mestrado em Letras Vernáculas e Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Letras Vernáculas, Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no Departamento de Línguas e Literatura e no Programa de Pós-Graduação em Educação Básica. Pesquisadora do CNPq e membro do GT de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil da ANPOL. Membro integrante do Grupo de Pesquisa Narrativa Ficcional para Crianças e Jovens, Teorias e Práticas Culturais para Crianças, coordenado pela professora doutora Regina Michele, e do Grupo de Pesquisa LEDEN, Linguagem e Educação, Ensino e Ciência, coordenado pelos professores doutores Ezequiel Rodrigues Oliveira e Andréia da Silva Marques Ribeiro. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, prática de ensino em língua portuguesa e literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura, leitura, produção e revisão de textos, formação de professores, literatura infanto-juvenil. É membro do júri do Prêmio Anual da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil desde 1979. Dos livros publicados destacam-se
Oficina da Palavra, Ler e Escrever Bem para Viver Melhor, da FTD, Brasil em Cantos e Versos, Natureza, editora Melhoramentos, Oficina de Textos, Leitura e Redação, da editora Saraiva, Análise e Produção de Textos, da editora Contexto, além de capítulos de livros, artigos publicados em revistas acadêmicas e periódicos de grande circulação. Bem, gente, bom dia a todos. Eu estou imensamente feliz de estar aqui, nessa casa, a partir de uma conversa, de um encontro com um grupo do mestrado da Regina, ter saído essa ideia de formar esse grupo e essa realização tão incrível e tão rápida que veio desaguar nesse momento aqui de trocas, de experiência. E eu queria dizer que de tudo que a Silvana falou, a coisa mais importante, e não está aí nessa apresentação, é que eu fui de alfabetizadora até a pós-graduação. Então eu passei por todas as experiências na formação desses leitores. E assim, é extremamente importante esse percurso, esse processo que vai desde a da educação infantil, que esse eu nunca experienciei, até a nossa formação eterna, que não acaba nunca, né? Que a gente está sempre em formação. Bom, eu vou falar sobre a literatura infantil contemporânea, o poder das mídias sociais, um estudo de caso. E eu queria começar com uma epígrafe de alguém que eu gosto muitíssimo, porque sempre foi capaz de passar as informações teóricas, os conceitos, de uma forma clara, objetiva, e para mim ele é um grande mestre, que é o Antônio Cândido. E é com ele que eu começo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Eu acho que um pouco encontra com tudo aquilo que foi falado nesse momento. Então, embora a gente não tenha combinado, quando eu liguei para o Nicolau, ele falou, mas Rosa, é isso mesmo, vai dar certo, porque ele em São Paulo e eu aqui, e o que eu ia falar tinha que combinar com ele, né? Não tinha um script. A gente precisava de se conectar. Ele falou, não, vai dar certo isso. Então eu estou aqui. E eu queria falar sobre um livro extremamente interessante, a meu ver, chamado Pepa. Pepa conta a história de uma menina, vocês estão vendo os cabelos, que tem cabelos fortes como aço, encaracolados, e à medida que ela foi crescendo, eles foram crescendo também, obviamente ficando mais encaracolados e fortes. Até que um dia ela anda pela rua, olha um cartaz que prometia fazer o cabelo ficar liso. Então, ela foi para lá, ficou... pode passar, por favor? A cabeleireira ficou um pouco espantada, ela resolve ir para casa, quando ela deu o cartaz, pegou o porquinho, quebrou o porquinho, pegou as economias dela, foi para o cabeleireiro. E aí ela ficou no cabeleireiro 16 horas e 48 minutos no cabeleireiro para alisar os cabelos dela, né? E aí ela volta para casa feliz, mas ela volta com uma receita prescrita do que ela não podia fazer. Não pode brincar, não pode tomar chuva, não pode rir, não pode sacudir muito, não tem que ter cuidado com o banho, não pode ir à piscina.
E ela foi feliz com uma bolsa de produtos que deram para ela. Ela foi para a pracinha no dia seguinte. Quando ela chegou na pracinha, ela viu aquelas crianças todas brincando, pulando, pulando corda, no balanço. E aí, num dia de intenso calor, ela começou a suar, ela viu uma piscina. Aí ela foi rolando, mergulhou na piscina, se refrescou e o cabelo voltou a ser como era. E ela voltou a ser criança, ela voltou a ser feliz e a brincar com os amigos. Bem, essa é a história da perda da Silvana. Foi editada em 2009, é uma narrativa verbal linear, sem saltos temáticos. O texto e a ilustração trazem um traço característico do humor, da crítica e do questionamento. E aí tem a cabeleira, quando ela vai, um pouco espantada, avisou que daria muito trabalho. E que trabalho! Foram 16 horas e 48 minutos. Ufa, agora sim seu cabelo está incrível. Foi como ela se sentiu. O humor está implícito aí nas linguagens verbal e visual e permite ao leitor fazer um balanço entre a verdade e a falsidade, o igual e o diferente, e expressa muito mais do que diz, a meu ver. E é esse não dito que vai abrir múltiplas possibilidades de sentido. E aí eu me lembrei da Ofélia Ovelha, que é um livro da Marina Colaçante, muito anterior ao Pepa, da Silvana Armando, e ela se via como uma ovelha muito sem graça, isso é o que ela é. O pelo meio encardido, de cachos emaranhados, as orelhas tombando estabanadas, sem fidalguia. Eu adoro esse sem fidalguia. E quando eu li, eu fiquei encantada, isso há uns 30 anos, há quantos anos que eu li, e continuo achando fantástico. Acho que esse é o poder da literatura. Você lê e acha maravilhoso, sempre dá maravilhoso, é só a Marina mesmo. E muito, né? Igual a todas as ovelhas, e talvez até mais feia que algumas, pensou ainda. E muito diferente das ovelhinhas de presépio, sempre penteadas, muito limpinhas. E aí ela fica inconformada com aquela situação, sai, foge do retiro, ninguém percebe, e tem uma feira. E ela, na feira, naquele burburinho, ela vê uma pele de raposa, ela pega aquela pele escurida e vai embora, e consegue um lugarzinho, come todo o pelo dela, raspa com o dente, enfia dentro da pele. E aí ela se sente maravilhosa. Sim, esta nova aparência caía-lhe muito melhor. Pensou com prazer. O pelo liso, brilhante, dava-lhe outra elegância. A grande cauda farta completava-lhe a silhueta. Mas o que ela não sabia é que a temporada de caça começa. E aí, tiro para lá, tiro para cá, aparecem os caçadores, ela se esconde num galinheiro. Ocorre que o dono do galinheiro estava procurando um ladrão de galinhas. E aí acha que é ela, e começa, e ela está vestida de raposa, então começa com aquela garrucha dele, dá o tiro e ela sai desabalada correndo. Bem, nesse meio de caminho, a pele vai se rompendo, vai perdendo o viço, e quando ela vai beber água no rio, ela olha para ela mesma e percebe que o pelo da ovelha cresceu. E aí ela tem saudade do redil, ela volta e ninguém percebe. Só ela percebe que ela está transformada. Pepa e Ofélia não gostam da própria aparência, afastam-se dos iguais por se sentirem diferentes. Experimentam novos comportamentos na tentativa de mudar esses atributos pessoais. O que ocorre muito com a gente, né? Então aquela coisa da leitura, da emoção, do internalizar, que você está falando tanto, né? Eu me lembro das personagens da Lígia Bojuga Nunes, que correm atrás dos seus sonhos,
Eu me lembro de tantas meninas, de tantas, da Marina Colasanti com A Lei do Bastidor, que ela constrói ela tece aquele marido e depois ela destece. Então são mulheres que se transformam, que saem da comodidade, vão atrás dos seus sonhos, né? Eu não gosto da palavra empoderamento. Tudo que fica muito falado fica vulgar, fica, né? Tem época que é em nível de, depois virou empoderamento feminino, então eu não quero falar nada disso, gente. Eu quero falar de sentimento, eu quero falar de emoção que essa literatura provoca. Mas isso não seria possível, toda essa crítica que há por trás de uma história tão ingênua, se dá com efeito na interação com o leitor que a obra se realiza. É preciso que esse receptor perceba a intenção, o humor, a crítica e reaja. Ao leitor caminhar por essas veredas do texto. Cada um vai apresentar sua história de vida, sua história de leituras, suas experiências e vai se emocionar. A ilustração, no caso da Perco, ela é narrativa por excelência. Ela amplifica a voz narrativa. Ela não é banal, ela não é um adereço. A própria paleta de cores que ela escolhe, a gente vai vendo por aí nos slides, chama a atenção desse leitor, né? Esse leitor que é um leitor iniciante ainda, né? E essa personagem, segundo a Silvana, foi inspirada numa amiga dela, que é oriental. Imagina, uma amiga oriental com cabelo forte, mas não encaracolado, né? Que faz com que ela crie uma personagem com esses cabelos. Porém, esses traços caricaturais são exagerados e ela transforma, são traços que sugerem, mas não impõem. Então, a arte, a literatura e a realidade e o poder do politicamente correto das mídias sociais, que dialogam também com a fala do colega que me antecedeu. Bom, a arte não é mera representação. É bom a gente lembrar disso todas as vezes que a gente vai ler um livro e vai escolher um livro para trabalhar com os nossos alunos. A literatura, ela reflete esteticamente a realidade. Parece uma coisa boba, mas às vezes a gente esquece disso e faz uma leitura rasa daquilo que a gente está lendo e oferecendo, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de ser mediador de leitura. Só há um tipo, e aí eu quero voltar para o grande mestre, só há um tipo eficaz de personagem, a inventar, mas que esta invenção mantém vínculos necessários para a realidade matriz, seja ela individual do romancista, seja ela do mundo que o cerca. Tudo depende das possibilidades criadoras do autor de transformar essa realidade. E qualquer semelhança é mera coincidência, sim. Porque no momento que você se inspira numa situação real e transforma aquilo em ficção, você já mudou, já não é mais aquele real. E tem mais uma coisa, quando o autor põe um ponto final no livro, não lhe pertence mais. Ele vai ser atualizado a cada leitura, a cada leitor e a cada época, em cada sociedade, não é? Por quê? Porque esse leitor é historicamente constituído. Ele é fruto do cultural. Que é essa exploração da fantasia, da personagem, mas que gera outro ser, né? E quanto vale um post? Por que eu falei de politicamente correto e de mídias sociais? Em 2010, Pepa foi considerado, eleito, um dos 30 melhores livros do ano pela revista Crescer. No mesmo ano, ela participou, o livro passou a constar da minha Biblioteca São Paulo e da Biblioteca Itaú. Mas em 2016 ela virou o centro de um debate sobre identidade social, quando uma youtuber, e aí eu falo o nome do santo sim, que é público e notório,
Ana Paula Chorani, vocês podem ver Chorani em casa, que ela vai uma reunião da escola da filha de 3 anos e mostra os livros que tem na biblioteca e que as crianças vão ler com a professora, vão trabalhar. E aí ela faz um vídeo, posta no YouTube, no canal dela, lembrando que ela é uma pessoa que trabalha com moda, né? E aí ela faz essa leitura e diz o seguinte: vi que crianças negras poderiam se sentir incomodadas com a questão de como o cabelo crespo é tratado ali. O que é tratado de forma lúdica pela autora pode ser visto de forma dura por meio da vivência de uma criança negra, diz. Isso saiu no jornal O Tempo, numa entrevista dela. A obra traz uma visão negativa dos cabelos crespos e não contribui para a autoestima das crianças. Isso gerou e teve uma repercussão imensa. E aí, mais adiante, eu vou falando o que deu esse vídeo, que aí a autora quis conversar com ela não quis, aí ela foi postando mais um, e o canal dela foi bombando por causa deste livro. Esses comentários da repercussão foram parar na Carta Educação, na Nova Escola, na Super Interessante, no Jornal O Tempo, nos portais de notícia, na Folha São Paulo, na Folha Mato Grosso, na Folha, no UOL, no G1, em tudo que vocês imaginarem, nos blogs que foram replicando. E também nos sites das livrarias, que começaram a falar mal do livro. Bom, então, gerou mais de 300 comentários, isso é da Super Interessante, a favor e contra as afirmações, e depois dele, o livro recebeu avaliações negativas no site das principais livrarias, pois os professores, mas também houve professores e pais que se manifestaram a favor da obra. A autora conta que o livro estava, veja só, entre os mais lidos no Hospital do Câncer de Sorocaba, porque ajudava as crianças que estavam perdendo o cabelo a aceitarem que elas não precisavam ser iguais às outras crianças. As críticas acabaram, segundo agora uma entrevista da própria Silvana, as críticas acabaram muito focadas na questão do cabelo, sem se aprofundarem na história que trata justamente das questões estéticas, que são impostas desde cedo às meninas. Nunca havia recebido esse tipo de crítica, ao contrário, fui convidada a ir a escolas justamente para falar de autoestima com crianças, mas sei que o cabelo tem uma simbologia forte para o movimento negro e jamais quis que meu livro transmitisse qualquer coisa que fosse ofensiva nesse sentido. O livro fala da vaidade exagerada da infância, de trocar a liberdade de ser criança pelos padrões de beleza. O preço que pagamos por ter que entrar no molde que não nos pertence. Gostar do que somos é tão maravilhoso que quis deixar isso no livro para crianças. Depois de ler e reler a opinião de todos a respeito do meu livro Perca, gostaria de afirmar que se existe a chance de uma criança, uma única criança, se ofender com o conteúdo, prefiro que o livro deixe de existir, pois só assim meu trabalho fará sentido. Pedi à editora Brinquidouro para recolher o livro com certa urgência. O livro foi tirado do mercado depois de ter 27 mil exemplares vendidos até 2017, está na 10ª edição. Ela já teve ilustrado 40 livros, publicado mais de 10 e ter sido agraciada com Jabuti 2011, do livro Gildo, que vocês devem conhecer, que é um livro lindíssimo, uma história do elefante. Vozes contra a censura. Para uns, o livro aborda o empoderamento feminino, não é a palavra feia, amor próprio, respeito, aceitação de padrões, e a leitura do vídeo é equivocada e unilateral. Tenho algumas alunas negras que alisavam os cabelos e até deixaram de fazê-lo justamente por perceberem que é muito mais legal aceitar suas características. Somos diferentes e isso é muito bom, diz a professora Cris Vieira.
Sou negra, cabelos crespos e partilho da opinião da professora Cris. Só faço uma descrição porque parece que isso legitima a minha fala. Também esse negócio de lugar de onde eu falo já virou, né, um déjà vu, né? Falo, meu lugar de fala, né? Umas coisas que vão se desgastando. Durante toda a infância, não gostei do meu cabelo. O livro me ajudou muito a trabalhar esta questão com meninas negras, que também não gostavam de seus cabelos, mas principalmente com as famílias que achavam mesmo que o cabelo era ruim. Fala a Priscila Santos. Tudo no blog. Minha filha, agora vem um autor ilustrador muito fantástico, chamado Ilan Breno. Minha filha, que tem cabelo crespo, amava esse livro. É um livro que fortalece as crianças e não as rebaixa. Pepa é um livro que exalta a identidade infantil. Fala de uma jornada de busca por identidade e com muito humor. Pecado mortal hoje ter humor. A blogueira fez uma leitura rasa e enviesada da obra da Silvana. Se não pararmos com isso agora, será um pandemônio literário. Os livros produzem ruídos, incômodos, sensações e pensamentos. Precisamos fortalecer as crianças com livros que criem imunidade simbólica. O que estamos fazendo é uma eugenia literária. Eu quero que vocês se lembrem, no ano passado, Meninos Sem Pátria, do Luiz Mutel, foi proibido pelos pais do Santo Agostinho do Rio de Janeiro, o Colégio dos 10 mil. Não é 10 mil, não são 10 mil, mas é nessa linha. E aí, aquela movimentação, corre para lá e para cá, retira do contexto uma fala. Olha aqui, o livro trata de uma família que é exilada. Então, vira e mexe, volta essa história, né, da proibição do livro. Direito à literatura e literatura por direito. A necessidade de rotular, a meu ver, nasceu com a sociedade de consumo, por causa da quantidade de produtos. E para você identificar esses produtos e orientar o consumidor, tinha que colocar rótulos. Acontece que esses rótulos também foram parar na arte, na literatura, na moda, né? Lembra aquela exposição que foi proibida, um escândalo? Também está lá na arte, a proibição. A invenção da criança se deu exatamente a partir da ascensão da burguesia, já falou o meu colega. Muito bem. A psicologia identificou, né, isso aqui é criança, isso agora não, é adolescente, é pouco, tem pré-adolescente. Eu não sou adolescente, eu não sou criança, eu sou pré-adolescente, eu ouvi isso. Não sou criança, isso na sala de aula. A passagem da oralidade para a escrita também contribuiu para isso, porque nasceu a escola, com a ascensão da burguesia, para passar aqueles valores, e aí também a gente precisava arrumar produtos que contemplasse essa faixa que estava surgindo no mercado. E aí surge o adjetivo proibido. O bom escritor, gente, não escreve por rótulo, não escreve por produtos. Uma vez conversando em Paris, numa entrevista para minha tese de doutorado, ela disse, eu fiz lá uma pergunta para ela, eu escrevo lá aqueles livrinhos. Não estou preocupada se falar com criança, com adulto, com o que eu vou falar. Não, eu escrevo e vou publicando. O perigo que ronda a literatura é ela ser rotulada a priori, gente. Isso é para... Não, isso não serve. Isso aqui não serve para fora. Quem disse isso? Eu fiz entrevista com mais de não sei quantos autores no Salão do Livro Infantil, da Fundação do Livro, sobre a história de leitura deles. E todos me contaram as histórias mais incríveis que vocês pudessem imaginar de como começaram a ler. Teve gente que começou a ler por Dostoiévski.
porque tinha um livro proibido na biblioteca do avô, o outro começou com história em quadrinho, o outro começou a ler um livro que você jamais daria para o seu aluno. E aí? Não é? Como é que eu vou rotular? A ficção ajuda a compreender a grandeza e os fracassos humanos. Por isso é que ela é proibida, né? Esse é o papel da literatura, e isso é extremamente enriquecedor. A sociedade e a literatura, escrita por mulheres, o leitor e o mediador. Conhecer uma sociedade, uma época, é descobrir o que ela diz, como diz, para que o diz, que práticas suscitaram o dizer e o que não é dito. E a interpretação, exatamente, essa mistura do dito e principalmente do não dito, daquilo que ficou escondido entre as linhas, né? E eu conversando com o Luiz de Oliveira, que para mim é um grande mestre da ilustração, ele diz para mim: Rosa, eu não quero repetir nada do que está ali no texto. Para mim, é o que está entre as palavras que me interessam na ilustração. Então, eu acho que isso é a diferença entre o mestre e aquele que reproduz o que está ali. Então, é dever da gente também conhecer um pouco de ilustração, para que a gente possa fazer uma leitura da imagem. A gente fica muito preocupado só com a palavra, não é só a palavra. A gente lida com uma faixa etária que a imagem é importante. Vivemos numa sociedade imagética. Eles vivem da imagem. O bebê, para a mãe poder comer no restaurante, está vendo o celular da galinha pintadinha, gente. É para essas crianças que estão chegando é que a gente vai dar aula, que a gente vai formar leitores. Será que a gente está preparado para isso? A gente tem que ir para casa pensar e repensar isso. A escritura feminina e a literatura infantil emancipadora propõe a escuta do outro, denuncia o silenciamento, estabelece a junção do estético e do político. O texto literário pós-moderno, ou da era pós-industrial, ou da modernidade tardia, eles ainda não chegaram a acordo, que dirá eu, como é que eu vou chegar a esse acordo, não é o rótulo, que é melhor. Ele é descentrado e é polimórfico. Ele é feito de um entrelaçamento carnavalesco de estilos e vozes, né? Exige uma teoria da leitura que rejeite a fixidez. Eu não posso pegar isso aqui e informar ali. Não dá mesmo. A literatura infantil, a gente tem que lembrar que emerge da cultura oral popular. Ela é anterior à cultura que a modernidade promoveu. Então, o que acontece? A memória cultural oral da tradição popular, ela aflora no inconsciente. Está lá uma ideia tudo azul, está lá 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, da Marina Colasanti, que são todos esses arquétipos femininos e masculinos que estão colocados ali naquela historinha que é um contínuo de fatos, mas que a gente sai modificada depois que lê. E não tem negócio de homem e mulher, não. Qualquer um sai modificado dali, né? Porque te faz repensar. A polissemia da literatura oferece múltiplas chaves para entrar na rede de comunicação cultural. Um processo de interpretação em que cada texto vai exigir um ritual de entrada diferente. Eu não leio esse texto do jeito que eu leio aquele. Eu não analiso esse livro do jeito que eu analiso aquele. Não existe receita de bolo. Não existe, né? Depende de cada texto. É ele que te dá os instrumentos. É claro que você tem que ter o seu olhar crítico. E é isso que a gente quer formar, né? Esse olhar crítico. A leitura é um trabalho de atribuição de sentidos de alguém que é o leitor. É ele que, depois dos estudos da estética da recepção, virou também o centro dessas atenções. Então, você tem o autor daquele texto e a recepção. E ele é muito importante, porque ele é que vai atualizar. Então, a história do Chapeuzinho Vermelho, que já teve
mais de não sei quantas mil paródias em várias culturas, é sempre atualizado. Ele está lá no século XIX e atualizado por todos esses leitores que estão lendo. Ninguém, gente, se aproxima do texto de uma maneira livre, com um olhar ingênuo, mas sempre de um ponto de vista historicamente situado. E ele tem que ser lido, o texto, como se fosse uma partitura, que deve ser executada para ganhar vida através da interpretação do leitor. O papel do mediador apaixonado pela leitura é promover o debate, é expandir os limites desse texto, aparar as arestas e dar voz a esse leitor. Então, gente, o papel do formador, do mediador é importantíssimo. E ele não acaba nunca, né? O nosso papel é esse. E eu acho que se a gente está aqui hoje, todos nós estamos aqui, é porque isso é muito importante, não é? Eu acho que toda essa trajetória da literatura infantil, que já ganhou 3 Cães Tristes, a gente não é pouca coisa, a gente é muita coisa enquanto literatura infantil. E me surpreende quando eu recebo uma bolsista de um projeto de extensão de literatura infantil que fica maravilhada. Professora, nunca vi isso, mas que livros fantásticos, que maravilha, levei para minha filha. Gente, então vamos lá, vamos à Bienal, vamos acompanhar, vamos ao Salão. É para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para poder viver nessa situação e dar instrumentos para a sua vida e para a vida do outro. Então, é a mensagem que eu queria deixar aqui e os meus agradecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada aos meus colegas da mesa. Em virtude do adiantado da hora, infelizmente não teremos tempo para abrir para perguntas e comentários, segundo nos informou a professora Regina, ok? Daremos continuidade então à programação exposta no caderno de resumos. Muito obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que foi um prazer estar aqui, e essa jornada que ela seja profícua, que a gente tenha muito para falar, para debater, e que vocês tenham ficado com muita memória. Só complementando como a Rosa citou, o livro que foi proibido aqui na escola, o livro Sem Pacto, eu lembro que o nosso GT pensou no livro, né? E eu peguei exatamente para escrever um artigo sobre este livro. E a coisa aí das redes sociais é tão histérica e as pessoas se esquecem de uma coisa. A primeira edição do livro Sem Pacto, o Voltaire é meu amigo, né? Da terra da minha família, Rio Preto, eu liguei para ele em Cabo Besta com isso. E vendeu já muito o livro. A primeira edição ele ofereceu ao presidente Figueiredo, porque o presidente Figueiredo era um exilado. Na última edição essa que ficaram cheios de pudores com o livro, se vocês pegarem a primeira, tem muito mais coisa polêmica, entre aspas, do que aquilo lá, que proibido. Quer dizer, um livro maravilhoso, as citações, as epígrafes, tendo a oportunidade, pega, certo? Vai sair mesmo? Vai sair a literatura infantil na fogueira das redes sociais? Ovatório da fogueira. A outra mesa precisa começar, né, gente? Obrigado a todos. Rosa, amém.